Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso Dica Manipule. Nesse quadro eu falo tudo sobre manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos para que você domine a manipulação, se torne um profissional mais seguro e mais valorizado. O tema da aula de hoje vai ser manipulação de ativos para melhora da qualidade do sono. Vou te falar sobre formulações e também teremos uma aula prática, por isso que eu estou aqui de jaleco, tá? Nós vamos manipular essa formulaçãozinha aqui, tá? Que é uma fitomelatonina, gente. Incrível, eu faço uso, não tinha como eu deixar de mostrar aqui para vocês, falar sobre a manipulação dela. Adoro. Olha isso, gente. Perfeito, gosto maravilhoso. E aí, fica até o final que eu vou te ensinar na prática como manipular essa formulação. Vou falar sobre vários ativos aqui e também como você vai manipular a farmacotécnica, tudo para você vender na tua farmácia. Você que não atua em farmácia ainda, você está por dentro das tendências, tá? Então, vamos lá. Vem comigo. Fica até o final que eu vou te ensinar como manipular essa fitomelatonina e eu vou te mostrar duas vertentes em gel comestível e em gotas sublinguais, tá? Vem comigo, mas primeiro eu quero te falar sobre o que é que você pode usar quando se fala em melhoria da qualidade do sono. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque simplesmente não tem como não falar em sono sem falar sobre qualidade de vida, né? Mas não tem como falar em sono sem não falar em ciclo circadiano, né? Já totalmente relacionado ao nosso ritmo, né? Que é muito influenciada por luz, né? Dia, como é que meu sistema, meu organismo consegue diferenciar o dia da noite? Luz estimula a produção de melatonina, que é um hormônio base para o sono, para aumento da qualidade do sono. Mas não é só sobre a melatonina que eu vou abordar aqui, né? Existem vários outros fatores, como ativos, né, que vão te deixar mais relaxado, reduzir o estresse, né? Tem ativos clássicos que você não pode deixar de ter, os ativos calmantes, né, que vão influenciar na ansiedade. Então, existem pessoas com insônia que tá com crise de ansiedade, vai influenciar no sono. Então, tem muitos fatores envolvidos aí, e a gente sabe que o sono é fundamental para manter um ritmo, uma qualidade de vida, para ter ali um ciclo circadiano. E a gente sabe que quando você tem uma qualidade de sono, tudo melhora, né? Massa muscular, a saúde no geral, né? A tua alimentação está relacionada. Então, tudo está relacionado. O fato é que, mesmo com essa grande importância, né, nós trouxemos esses dados aqui da Associação Brasileira do Sono, e o que é que eles recomendam? O sono, né, o tempo que você deve ter em relação ao sono vai variar com faixa etária. Por exemplo, adultos devem ter uma média, né, de sono diário de 7 a 9 horas, né? E o fato que na prática, e eu sou um exemplo disso, que eu estou há 3 dias dormindo menos de 5 horas, né? Mas, enfim, faz parte, né? Não é o ideal, crianças não façam isso. No meu caso é trabalho, graças a Deus eu não tenho insônia. Quando eu posso dormir, eu durmo muito, muito mesmo. Mas tem muitos fatores relacionados, né? O fato é que são formulações que estão muito em alta, né? São produtos que estão bastante em alta. Existe uma demanda considerável, porque a resposta está aqui, né? Nessa notícia. Má qualidade do sono atinge 66% dos brasileiros, e mulheres são as mais afetadas, diz pesquisas, né? 66% dos brasileiros dormem mal, aponta uma pesquisa, né? E entre esses, as mais afetadas são mulheres, que podem ter um sono até 10% pior que os homens, né? E está relacionado ao ritmo mesmo da mulher, cuidar de filho, gestação, puerpério, né? Enfim. Então, eu estou te trazendo esses dados aqui, que é uma realidade. Você que tem farmácia com manipulação, você precisa dominar a manipulação e você precisa ter boas formulações para essa finalidade, tá?
É importantíssimo que você que está dentro do mercado de saúde personalizada, você tenha formulações que atendam a vários públicos, tá? Inclusive aos prescritores. Por isso eu trouxe aqui alguns tipos, né? Algumas categorias de ativos, tá? A melatonina, né? Um hormônio fundamental que vai influenciar totalmente no ciclo circadiano. Fitoterápicos ou fitoativos, né? Existem vários, vou falar sobre alguns aqui. Aminoácidos, triptofano, L-teanina, aminoácidos, né, que vão influenciar, inclusive vão manter o organismo relaxado, vão impactar na redução da ansiedade, tá? E é muito importante você agregar, né, você complementar aí, fazer uma formação complementar para aquela pessoa, né, que tem um alto nível de estresse, tá? E fitoativos também relacionadas, né, à melatonina. São as fitomelatoninas, o herbatonin, phytosterol, né, que são ingredientes incríveis. Então, a gente sabe que existe uma restrição e limitação em relação à melatonina. Eu tenho um vídeo bem bacana aqui, uma super aula, melatonina, da prescrição à formulação. Vou deixar aqui o vídeo na descrição para você, essa aula, uma aula bem completa. Só que o fato é que a melatonina, ela tem algumas limitações relacionadas à questão da estabilidade. Ela é muito sensível à luminosidade, tem restrição ao laboratório, você sim deve manipulá-la em cabines, tá? E quando se fala em doses suplementares, tem uma restrição também para o suplemento alimentar, que é 0,21 miligramas por dose. Manipulação não, manipulação pode ir dentro das doses permitidas, né? Concentrações usuais, pode ir até 10 miligramas em alguns casos, né? Oncológico, 50 miligramas. Para o sono, 1, 2, 5 miligramas já é o suficiente, tá? Ok? Sublingual, por exemplo, até 5 miligramas. Triptofano, né? Um aminoácido essencial, como eu falei, é importantíssimo, né? Como suplemento dietético. A concentração dele vai de 100 miligramas a 6 gramas. A L-teanina, né, fundamental, ela é um derivado do ácido glutâmico e ela tem a função de estimular, aumentar a produção de serotonina, dopamina, né, neurotransmissores importantíssimos, e isso vai influenciar na calma, relaxamento, tá, sem causar sonolência, certo? Então, muito trabalhado para pessoas com pico de estresse, ansiedade, tá? Irritabilidade, ok? E a concentração usual é de 50 a 300 miligramas. Alguns fitoativos, né? A melissa, é importante frisar que, essa informação é muito importante, quando você trabalha com fitoativos, opte por extrato seco, tá? Extrato seco, de preferência padronizado. Muito importante, tá, pessoal? Então, saiba escolher seus fitoativos. Selecione fitoativos com alta qualidade. Porque o que é que vai influenciar na performance de um fitoativo? As substâncias bioativas, que são substâncias que vão dar aquele poder terapêutico para o fitoterápico. Então, por exemplo, a própria grifônia. Você encontra a grifônia aí padronizada com 95% de hidroxitriptofano. Então, se porventura você não usa uma grifônia padronizada, a qualidade do teu produto vai cair. Por quê? Porque não tem uma concentração considerável dessa substância bioativa e aí vai impactar no tratamento, tá? Então, para você que está entrando agora, fica até o final, nós teremos uma aula prática, vou te explicar como produzir uma fitomelatonina sublingual. E o fato é que existem várias, né? Só atentar para a valeriana. A valeriana é um fitoativo que não é isento de prescrição médica, então ter cuidado para quem você quer farmácia, para quem você vai liberar, e aí mais os outros fitoativos, né, dentro das concentrações convencionais, farmacêutico pode prescrever, né, de forma geral, nutricionista. A Melissa officinalis, né, temos aí que é considerado como um moderado sedativo. A Passiflora incarnata, né, Passiflora clássico, né, Passiflora associado com valeriana, né, excelente para insônia.
tá? Ansiedade, concentrações, a passiflora, extrato seco, 400 a 600 miligramas, valeriana, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. Claro que sim, a associação, a gente já reduz as doses, né? Trabalha com doses complementares. E, como eu falei, né? A grifônia padronizada com hidroxitriptofano. E a concentração usual é de 1 a 2 doses de 50 miligramas, 3 vezes ao dia, certo? Então, é um excelente, o hidroxitriptofano é um precursor da melatonina. Então, a melatonina, pessoal, ela é sintetizada a partir da serotonina. Então, assim, tá muito relacionado, né? Se é um precursor da serotonina, vai influenciar na produção de melatonina. Melatonina fundamental, hormônio fundamental para o sono, tá? Agora eu vou dar para vocês opções de melatonina, né? A melatonina é um hormônio endógeno e o mercado ele lançou vários tipos de melatonina. Um deles foi a Melotime, que é fornecido pelo fornecedor chamado Active Caldic. E o Melotime, às vezes na pressão vem melatonina de liberação prolongada, aí você pode usar a Melotime. O que é que acontece? Se a melatonina ela tem uma absorção muito rápida, ela tem um pico no organismo e rapidamente cai. Então, o efeito dela vai ser rápido. A ideia é que a proposta do Melotime é que o efeito da melatonina perdure por boas horas à noite. Então, qual é a estratégia que os prescritores vêm trabalhando? Melatonina de dupla liberação, né? Que eu posso trabalhar no formato cápsula em cápsula, ou a gente adiciona 50% da melatonina convencional e 50% da melatonina de liberação prolongada, liberação gradual, tá? Eles têm uma tecnologia exclusiva, né? Uma melatonina revestida. Isso vai impactar na sua liberação no organismo. Então, com isso, evita a rápida metabolização da melatonina e garante a manutenção do seu efeito pelas 8 horas, né? E a concentração usual é de 2 miligramas, certo? E aí eu vou agora falar sobre 2 fitoativos. O primeiro é o Herbatonin, já falei em uma aula aqui no nosso canal. O Herbatonin, ele é um fitoativo exclusivo, né, obtido por 3 espécies vegetais e é padronizado com 1% de fitomelatonina. Ele estimula, né, a qualidade do sono, né, como a gente vem trabalhando. Então, problema de insônia, jet lag, excelente alternativa. Qual é o diferencial do Herbatonin? Ela é uma substância vegetal, né, com uma molécula idêntica à melatonina, né? Então, ela, por exemplo, é uma substância que pode ser prescrita tranquilamente por nutricionistas, né? Por outros profissionais também. E tem um detalhe também, né? Tem um apelo vegetal, importante frisar, certo? Então, é suplemento vegano, né? A gente pode trabalhar com esse apelo, aí é importante trabalhar em cápsula vegetal, e ela é um ativo trabalhado, né, com foco na manipulação de cápsulas. Concentração dela, 30, a concentração do Herbatonin sugerida vai de 30 a 100 miligramas e ele é fornecido pela Florin, tá? Na minha opinião, é a grande referência de fitoativos. Não fornecem apenas fitoativos, outros insumos, inclusive chás para venda no balcão da farmácia, que é uma linha chamada Anatur. Gosto demais, estive inclusive lá visitando. Eu gosto muito de visitar os fornecedores para entender sobre a infraestrutura, ter segurança ao estar falando, inclusive, sobre eles aqui no canal. É muito importante, né? A farmácia como manipulação, inclusive, ela precisa qualificar os fornecedores dos quais ela adquire matéria-prima. Você sabia disso? Uma farmácia, segundo a RDC 67, ela precisa fazer uma qualificação, ou seja, ter toda a documentação do fornecedor, fazer auditorias, tá? Dependendo da região que você... Aí tem várias estratégias de fazer essas auditorias, não vou adentrar aqui, mas o fato é que é muito importante você que atua no mercado, você ter segurança ao adquirir, né, matéria-prima, né, um fornecedor qualificado. E o meu queridinho, que eu venho fazendo uso, tá? Quando necessário. Tem épocas que eu tô super agitada
e aí eu tenho uma certa dificuldade, né, de pegar no sono rápido. Quando eu tô mais cansada, não, mas tem períodos que eu tô um pouco mais agitada, né? Então, o Phyto Cherry, né, ele é composto por um extrato padronizado em 5% de fitomelatonina, tá? Solúvel. Esse é o grande diferencial do Phyto Cherry, diferente do Herbatonin. E aí, eu amo fitoativos, como eu venho falando aqui, né? Eu falei em outras aulas. Eu amo, e quem não ama, né? Trabalhar com fitoativos com uma boa solubilidade em água, né? Por quê? Porque eu consigo trabalhar com várias formas farmacêuticas, né? De gomas a pirulitos, então dependendo aí da performance da formulação, inclusive eu fiz, antes de vir para essa aula, a gente fez aqui uns testes, tá? Então deu super certo. E é isso, você que está iniciando, opte por trabalhar com fitoativos mais versáteis em termos de formulação, porque você pode manipular cápsula? Pode manipular em líquido, em uma solução? Pode. Sabor agradável, então assim, é o fitoativo ideal, né? Então, o fitotiol realmente tem esse diferencial pelo seu sabor, né? Uma vez que ele é extrato da cereja azeda, né? Então, é fantástico, o sabor, muito bom de se trabalhar, né? Então, ele, né, a sugestão do fornecedor é trabalhar, né, em forma líquida. E é sobre essa sugestão que eu vou falar aqui, que a gente vai desenvolver a nossa prática, tá? Então, eu trouxe aqui um fitocomplexo para o sono. Pessoal, aqui está só com o primeiro nome, mas o ideal, se você é prescritor, você tem que trabalhar o nome científico, né? O ideal é você adicionar o nome científico e falo mais, se possível, colocar entre parênteses a substância bioativa, a molécula padronizada, certo? Melissa, 500 miligramas, passiflora, 400 miligramas, valeriana é um clássico, né? Esse Creus é clássico, tá? Mas como eu venho falado, você que domina a manipulação, você tem que saber do clássico ao diferenciado. De repente, você não tem um phytocherry ainda, então você precisa trabalhar com os recursos que você tem. Ah, mas eu tenho esses fitoativos clássicos, vou me preparar para adquirir novos ingredientes, incluo phytocherry, por exemplo. A grifone-teanina, na época que eu atuava em farmácia com manipulação, eu gostava muito dessa combinação, eu indicava, inclusive, para os pacientes, para os clientes. Grifone 100 miligramas, L-teanina 200 miligramas, formulações bem minimalistas, né? Eu sou muito do menos é mais. E, gente, a gente sabe que aí é uma percepção minha, tá? Pessoal mesmo, a gente sabe, eu costumo falar, é diferente do paciente consumir um produto, um ansiolítico, um produto tarja preta, com acompanhamento de um profissional, um paciente mais grave. Mas a galera, com qualquer perdazinha de sono, quer ir direto para um tarja preta, né? Para um ansiolítico. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. E nós, como farmacêuticos, inclusive farmacêuticos magistrais, farmacêuticos que trabalham no mundo da personalização, você tem a obrigação de saber sobre essas alternativas, essas fórmulas alternativas, tá? Que não vai trazer dano ao paciente, não vai trazer, obviamente, usando dentro das proporções, né, das concentrações usuais, não vai trazer efeitos adversos que um fármaco, né, uma molécula pode trazer, tá? Então, nós temos aqui o phytocherry em gotas e o phytocherry em gomas. Na realidade, eu trouxe aqui duas formulações, mas dá para você trabalhar em várias outras formas diferenciadas por ser esse ativo super versátil, como eu falei, é o que me chamou a atenção. E o phytocherry em gotas nada mais é que uma suspensão. Você usa como base a fitobase, tá? Que é uma base sugerida pelo próprio fornecedor, no qual a própria Florien, ela fornece essa base, certo? E a dose recomendada é 20 miligramas, independente se for gotas ou se for em pump, que no caso aqui da nossa formulação, que eu vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar com esse frasco aqui. Então, o paciente ele não vai fazer o uso, né, em gotas, a administração em gotas.
ele vai fazer a administração em pumps. O que tem que ficar claro para o paciente, para o prescritor, é quantas gotas ou quantos pumps vai corresponder a essa dose de 20 miligramas, tá? Se você for buscar a literatura do fornecedor, o fornecedor recomenda, né, que uma dose de 20 miligramas vai corresponder, em média, de 10 gotas, tá? Por quê? Porque ele recomenda o preparo de uma solução de 40 miligramas por ml, certo? A fitobase, né, com certeza eles fizeram um teste, eu fiz aqui também, 1 ml vai corresponder a aproximadamente 20 gotas, tá? E se 1 ml contém 40 miligramas, metade da dose vai corresponder 10 gotas, né? 20 miligramas vai corresponder 10 gotas. Combinado? No caso, quando você for manipular gomas, você simplesmente vai fazer o cálculo de 20 miligramas por cavidade. Já vai depender do tipo de cavidade que você vai trabalhar. Você vai fazer uma goma de 10 gramas, uma goma de 8 gramas, uma goma de 5 gramas, uma goma de 1,5. Vai depender da tua formulação, tá? Por isso aqui é Phytocherry 20 miligramas para base goma QSP 1 unidade. Claro que na prática, e eu vou te mostrar aqui como é que você vai calcular a quantidade de Phytocherry que você vai precisar pesar, você vai praticamente, basta você multiplicar 20 miligramas pelo número de doses que o paciente vai tomar. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com 30 doses, tá? 20 miligramas vezes 30, certo? Combinado? Vindo aqui para os cálculos, você vai ver que 1 ml do Phytocherry, né? A gente vai, nesse Phytocherry em frasco conta-gotas, nós preparamos uma solução de 40 miligramas por ml, assim como o fornecedor recomenda, tá? A literatura técnica. Entretanto, diferente do que o fornecedor propõe, o nosso número de gotas correspondente a 40 miligramas são 12 gotas. Por quê? Porque eu adicionei um agente suspensor. Isso vai influenciar na viscosidade, vai influenciar na densidade, na vazão, tá? No volume da gota. Então, a diferença da minha formulação para a que o fornecedor propõe é essa. É só o uso do agente suspensor. No caso, eu usei CMC. Você vai ver lá na prática a diferença. Eu vou te mostrar um pouco mais na frente. Inclusive, se você está gostando dessa aula, clica aqui em gostei, ativa as notificações e se inscreve. Não esquece de se inscrever e ativar essas notificações aqui, o sininho, para você sempre ser avisado das aulas aqui no canal. Tem alguma dúvida? Comenta aqui. Então, eu trouxe aqui essa parte porque eu sei que gera muitas dúvidas quando se trata de líquidos, né? Então, foca só nesse primeiro quadrinho de cima. Depois eu vou explicar o de baixo, tá? Duas dúvidas quando se fala em fórmulas líquidas. Quanto de ativo eu vou pesar? E qual a dose que eu devo recomendar ao paciente em termos de gotas? Então, se a solução que eu preparei é 40 miligramas por ml, para eu saber quanto de Phytocherry eu tenho que pesar, basta eu fazer a regra de 3. Se 40 miligramas está para 1 ml, X está para 15 ml. E aí eu vou pesar 60 miligramas. Mas, Alana, por que você inseriu só 15 ml? Porque a dose diária, na realidade, a dose diária que o paciente ele vai tomar não vai ser 40, vai ser só 20. Então, na realidade, 40 miligramas serão 2 doses e não uma. Como eu falei, o paciente ele vai tomar 20 miligramas por dose. Se eu quero produzir 30 doses, basta multiplicar 20 vezes 30, tá? Na prática é isso. Só que eu quero que você entenda, tá, a correlação com a concentração, porque você pode simplesmente mudar a concentração, como eu fiz no segundo exemplo que eu vou explicar para vocês. Então, nesse caso aqui, eu fiz em 15 ml, manipulei para 15 ml. Por quê? Porque com essa quantidade o paciente vai conseguir ingerir 30 doses, né? Vai ser uma concentração suficiente para 30 dias. Agora, ele vai ser suficiente, preste muita atenção no que eu estou falando, vai ser suficiente se o teu número de gotas estiver calibrado. Por exemplo,
Eu peguei a minha solução e eu verifiquei que 1 ml vai corresponder às 12 gotas. Como? Peguei uma proveta, fui adicionando e contando isso. Eu fiz 3 vezes e tirei a média, né? Fui gotejando, fui contando até preencher 1 ml. Preencher 1 ml, vi que foram 12 gotas correspondentes a 1 ml. Então, para o paciente tomar 20 miligramas, ele vai tomar metade dessa dose, que corresponde a 6 gotas. Combinado? Para efeito de cálculo, 40 miligramas está para 1 ml, vou produzir só 15 ml, X está para 15, né? Se eu multiplicar, você vai ver que vai dar 600 miligramas. Agora, no meu caso aqui, na prática, você vai ver que eu manipulei. A minha apresentação vai ser com esse frasco pump. Esse frasco pump, pessoal, ele contém uma calibração padrão, uma quantidade padrão de 0,14 ml. Só que, mesmo que ele seja calibrado, eu valido, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a solução, né, de Phytocherry que eu preparei e vi na prática quantos pumps corresponde a 1 ml. Presta bem atenção. Para efeitos de cálculos, nesse caso aqui em específico, eu produzi uma suspensão de 20 miligramas por ml, não de 40 miligramas por ml, como o fornecedor recomenda lá. A diferença é porque se eu colocasse 40 miligramas por ml, ia dar quebrado. É possível eu padronizar menos pumps? É possível. Tá? Só que eu vou precisar fazer um cálculo de dose correspondente aos pumps, tá? A minha ideia aqui é propor para o paciente para ele tomar 1 ml, que corresponde a 7 pumps, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, simples. Ao invés de eu produzir 40 por ml, eu produzi 20 por ml, que vai corresponder a 7 pumps. E aí, para eu calcular a quantidade de Phytocherry, se 20 está para 1 ml, X está para 30. Por quê? Porque o paciente vai tomar 30 doses, ou seja, se 20 miligramas é a dose que eu quero, né? Vai ser 20 miligramas diária e 20 miligramas está para 1 ml, eu vou produzir 30 ml. Então, fazendo a regrinha de 3, vai dar 600 miligramas. Que na prática é pegar o número de doses, como eu falei, se ele vai tomar 30 dias, em 30 dias, 30 vezes 20. Só que você precisa calcular a quantidade de volume correspondente, tá? Por isso que eu estou fazendo o cálculo nesse formato aqui, certo? Então, o que é que eu quero te falar? Essa formulação aqui é o Phytocherry na fitobase. Eles recomendam, inclusive, que você coloque o rótulo de agite antes de usar, porque você tá vendo, ó, o corpo aqui? Não tem problema, pessoal. Isso é chamado de suspensão, o que você está fazendo é a suspensão. Então, não tem problema se a substância precipitar, contanto que quando o paciente agite, ela redisperse. O ativo homogeneize no veículo, tá? Para o paciente tomar a concentração certinha. Mas a forma que eu vou te mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, né? Aqui é só misturar o ativo Phytocherry. Deixa eu mostrar aqui o Phytocherry para vocês, para quem não conhece ainda, tá? Eu tenho uma pequena quantidade aqui que eles nos enviaram para fazer os testes para vocês, para trazer conteúdos aqui para vocês. Phytocherry. Certo? Pozinho fininho, cheirosinho, maravilhoso. E aí, nessa formulação, é mistura assim. Só que eu recomendo, quando você vai... É uma dica farmacotécnica, tá? Sempre que você vai incorporar o pó, eu gosto de levigar antes, né? A não ser que não seja recomendado que você levigue o pó, que triture o pó, tá? Mas, de forma geral, mesmo que e se o ativo ele for solúvel, tiver uma excelente solubilidade, ok, você incorpora direto, né? Faz uma solubilização direta, né? Uma mistura simples, ok. No caso do Phytocherry, antes de incorporar nessa base, eu adiciono um agente suspensor, que é a carboximetilcelulose. Então, por exemplo, aqui eu já tenho... Aqui está o Phytocherry com um agente suspensor,
certo? Ó, então, ele forma esse gelzinho aqui, ó. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu levigo, ó. Então, primeiro, a gente acabou já deixando preparado aqui, já adicionou CMC na fitobase, certo? Essa fitobase já é edulcorada, já é flavorizada, já contém conservante. Então, você praticamente, nesse caso aqui, eu só adicionei um agente suspensor. Peguei a fitobase, que é essa substância aqui, ó, veículo, e incorporei o CMC e formou esse gelzinho, tá? Dá, inclusive, para você trabalhar com um gel. Você pode, se você quiser, você pode manipular partindo dessa base aqui, ó, que está no formato de gel, só incorporando e deixando ela no formato de gel, mas na forma de gel, na apresentação em gel, mais consistente, um gel comestível para melhor da qualidade do som. Ótimo. Mas o mais usual que tem se trabalhado são realmente as gotas, né? Eu trouxe essa embalagenzinha para vocês verem, né? Que é uma embalagem um pouco mais diferenciada, mas você pode trabalhar com o clássico bulbo cânula, né? O conta-gotas clássico, tá? No frasco amba, certo? Ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui o Phytocherry, certo? Quais são? O que é que eu vou trabalhar aqui? Phytocherry, fitobase e CMC. No caso, aqui já tem a fitobase e o CMC, certo? Então, o primeiro passo vai ser, vou colocar minhas luvas, né? Lembrando que o meu objetivo aqui é ensino, tá, pessoal? Claro que no laboratório de manipulação, que você vai, educacional, né? No laboratório de manipulação, que você vai comercializar, você tem que sim usar todos os EPIs. Você precisa atender às boas práticas de manipulação, tá? Então, é importante frisar que aqui nós estamos, né, trabalhando para fins educacionais. Então, fica ruim, né, eu dar aula de máscara, meu cabelo fica cheio de goma, mas é sobre isso, tá? Claro que quando a gente vai estar no laboratório, né, a gente faz toda a paramentação, certo? Vamos colocar aqui as luvinhas, luvas sempre, né? Óculos. E aí, primeiramente eu vou adicionar o Phytocherry. Ele é um pó fininho, não tem grande necessidade de eu triturar, mas você percebe que tem grumos. Então, assim, eu prefiro triturar e levigar com a própria base, já aqui no grau e pichilo. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma parte da fitobase liquidazinha, tá? Ó, você vê que ele não solubiliza totalmente, tá? Por isso que eu gosto de adicionar o CMC na formulação. É uma sugestão para que o Phytocherry não precipite facilmente, né? E fique suspenso, tá? E aí, ó, triturei um pouquinho. E aí, depois eu vou adicionar nessa misturazinha aqui, que tem o Phytocherry com o gel, com o Carbopol, tá? Eu vou lavando. Ó, eu poderia... claro que você tem que associar a concentração à quantidade, né, de veículo. Ó, você pode optar por deixar nessa consistênciazinha aqui de gel, ó. Vocês estão vendo? Ó. Tá? Só que eu vou deixar ele numa consistência de sérum. A consistência vai influenciar muito no tipo de embalagem que você está trabalhando. Como eu vou trabalhar com essa embalagem, que tem uma cânulazinha, se ela ficar muito
consistente, né, muito viscosa, o produto ele não vai conseguir sair pela válvula. Então, eu optei por trabalhar com consistência quase na forma de sérum, tá? Qual a quantidade de CMC que você vai adicionar? 1%. Fica com essa com a consistência de sérum, certo? Ok? Vou lavar aqui um pouquinho. Ó, você viu que ainda ficou ingrediente aqui, ó. Ó, essa é uma dica técnica básica, simples, mas é importante, ó. Para não ter perda do ativo, certo? Para não ter perda do ativo, você lava sempre o grau, tá? Para não ficar nenhuma quantidade retida no grau, certo? Você vai lavando, tá? Para você transferir totalmente a quantidade do ativo, certo? Ó, adicionei mais. Ele já está um pouquinho mais fluido, ó, mas você percebe que ainda está numa consistênciazinha de gel, certo? Vou adicionar mais um pouquinho. Lembrando que aqui eu estou fazendo para um volume correspondente a 12 ml, certo? Vou adicionar mais um pouquinho aqui. Vou lavar. E aí, com a espátula, eu vou puxar todo esse restante do pó. Para não ficar pó aqui no grau. Certo? Agora sim, consegui lavar o grau. Tá? Ficou bem lisinho. Vou dar mais uma mexidinha. E é assim, pessoal. Qual é a vidraria adequada para você completar volume? Cálice, certo? Então, cálice é a vidraria mais adequada para você completar o volume. Para ficar o volume certinho, tá? Ela é mais precisa do que o Becker. Por exemplo, eu transferi para cá porque já tinha um conteúdo aqui no Becker, mas você não vai usar duas vidrarias. Você pode já passar direto para o cálice, tá? Porque o Jorel, ele deixou no Becker, aí para não... para facilitar vocês visualizarem, eu adicionei, mas eu vou adicionar aqui no grau para vocês visualizarem, né, no utensílio certo. Mas uma dica importante na manipulação é que transfira o produto o mínimo possível, porque cada vidraria que você adiciona é uma perda, ó. Querendo ou não, já tem uma perda aqui, né? Um pouquinho, mas vai ter no beck, tá? Então, o ideal era transferir direto para cá, tá? Importante. Como o gel já estava aqui no becker, para facilitar a homogeneização, para homogeneizar o becker é o ideal, tá? Para homogeneizar o becker é excelente. Mas, para completar o volume, por isso que eu estou transferindo aqui, para a gente completar o volume certinho, é o cálice, tá? Então, aqui eu tenho aproximadamente 10 ml. Eu ainda vou adicionar mais Phytocherry e vai lavar aqui as paredes, tá? Não pode ficar conteúdo nas paredes. Certo? Então, eu vou adicionar mais Phytocherry. Fitobase, desculpa. Fitobase. Até completar os 12 ml. Quem não tem muita segurança em adicionar a quantidade para completar, o que é que você vai fazer? Vai usar uma pipetinha de pastel, tá? Aí você consegue ter mais firmeza. Para você que está começando, tá? Para você que já tem a habilidade, já atua aí no campo de batalha há um tempo, é tranquilo, certo? Ok? Então, completei o volume. Agora só dar mais uma misturadinha.
Ah, um detalhe. Aqui, como eu estou fazendo em pequena quantidade, a gente tem uma certa dificuldade de retirar todo, porque esse cálice é muito pequeno, mas na prática você vai fazer um volume muito maior. Então, você vai usar um cálice maior, consequentemente, você vai conseguir raspar com a espátula, tá? Mas aqui, só para você conhecer os utensílios, né? Como eu estou manipulando uma solução, estou mostrando para você, ó. Então, ficou perfeito, ó. Olha aqui a consistência. Formato mais de sérum, né? Que na cosmetologia a gente essa consistência aqui a gente usa como referência para sérum. Mas aqui é uma suspensão. Você pode, se você estiver achando muito viscoso, o que é que você vai fazer? Reduzir a concentração de carboximetilcelulose, CMC, para 0,8, 0,5, tá? Aí fica a teu critério. O importante é que você padronize bem na tua farmácia, certo? Então, mede o pH, tudo certinho e invasa. Queria te mostrar a diferença desse daqui. Eu tô com um restante do outro, do teste aqui, ó. Não precipitou nada, tá suspenso, ó. Olha a diferença. Ó, esse precipitou, esse não. Dá para liberar esse? Dá. Alan, não tem o CMC na minha farmácia. Dá para liberar esse aqui? Dá, mas tem que colocar o rótulo de agite antes de usar. Senão o paciente vai usar, não vai consumir a dose correta, tá? Esse daqui, ó, tá bem fluido, só com base, só com a fitobase. E esse daqui, ó, está com agente suspensor, CMC, certo? Ok? Então, após isso, é só basicamente transferir para o frasco, tá? E você vai ter esse produto aqui para consumo. Aí, o que é que você vai precisar fazer? Nesse caso aqui, quando é fluido, quando a base ela é bem líquida, né? Cada pump sai em torno de 0,14 ml, certo? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu vou precisar pesar. Eu faço 10 pumps, avalio o volume correspondente. Eu faço vários pumps até preencher 1 ml, tá? E a partir disso, a partir desse cálculo, eu vou calcular o volume correspondente ao pump. É como se cada pump aqui saísse em 3 gotas, tá? Como se cada pump desse saísse em 3 gotas. Então, cada pressão, né, no pump tem uma concentração correspondente. Aí isso você vai precisar padronizar. Você vê, ó, vai muito além de uma gota, é uma quantidade bem considerável. Então, esse foi mais um Dica Manipule. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o teu like, deixa aqui teu comentário. Não esquece de se inscrever no nosso canal, segue as nossas redes sociais. E eu te espero no nosso próximo Dica Manipule. Até lá, tchau, tchau!